Estamos começando mais um O Tema é Direito. Para conversar conosco hoje está o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Maria, o Dr. Luiz Fernando Lutz Coelho. O Dr. Luiz Fernando Lutz Coelho é advogado, também é professor de Direito Civil, tem 5 livros sobre a matéria publicados, já lecionou aqui na Unifra e hoje, além de advogado, ele exerce também a função de presidente da subseção de Santa Maria da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela, assim como os demais conselhos profissionais, ela funciona no sentido de regular e proteger a atividade da advocacia. Ao contrário da maioria das outras instituições semelhantes, a Ordem tem, em cada cidade onde há um foro, normalmente há uma subseção da Ordem com uma diretoria própria e um conselho próprio. Aqui em Santa Maria, até o dia 31 de dezembro deste ano, é o presidente Luiz Fernando Lutz Coelho o que responde pela subseção. Dia 19 de novembro, nós teremos eleição para renovar o Conselho Estadual e renovar também a diretoria local. Lutz Coelho, tudo bem? Tudo tranquilo. Final de mandato, mas com a impressão de ter cumprido, pelo menos, praticamente aquilo que nós tínhamos planejados no decorrer do nosso mandato. Me diz uma coisa. Você foi por 3 anos vice-presidente e agora 3 anos presidente. Neste período, deu para sentir bem a necessidade, as demandas que os advogados têm em relação à Ordem. E muitas vezes se ouve o advogado dizer assim, mas a Ordem não faz nada por nós. Nos faz assim um rápido resumo do que de serviços que a Ordem presta aos advogados e o que a Ordem pode servir, inclusive, à população em geral. Exatamente. Eu acredito que há, dentro desse contexto, uma falta de informação até mesmo dos próprios advogados. Porque quando se fala em OAB, né, como instituição, aqueles entendem, evidentemente, a representatividade que tem em relação aos advogados, pensam que a OAB, e não só em relação à seccional do Rio Grande do Sul, mas também da própria subseção, aqui no caso da nossa região de Santa Maria, seria para processos éticos, condução de processos éticos, defesa das prerrogativas dos advogados, né? Mas a OAB tem uma função de extrema importância, né? Quando se diz que o advogado é essencial à administração da justiça, quando se diz que dentro do Estado Democrático de Direito nós exercemos um munus público, uma espécie de função pública na defesa das liberdades, das garantias, né? Nós acabamos mensurando de que a OAB e os próprios integrantes dela exercem, né, são um instrumento preponderante nessas garantias. Então, a OAB, mesmo congregando os colegas advogados, realmente está na defesa das prerrogativas, para o exercício, né, das suas atividades profissionais, está para conduzir processos éticos quando for necessário, toda vez que haver uma infração ao Código de Ética e o próprio Estatuto da OAB, mas também tem essa função em relação à defesa das liberdades. Eu vou mais longe, nós formos olhar basicamente aqui na nossa seccional do Rio Grande do Sul, com o trabalho desenvolvido pelo nosso presidente, né, Cláudio Lamáquia, nós constatamos que, efetivamente, a OAB, e principalmente a Gaúcha, hoje tem um status bem diferenciado. Por quê? Porque é pioneira em relação à ficha limpa, em relação aos precatórios, dos projetos, né, em relação aos precatórios, né, em relação ao calote. Nós vimos agora nas próprias questões que envolveram a telefonia, né? A OAB foi um vetor de extrema importância na resolução, pelo menos parcialmente, daqueles problemas que atingiam a comunidade, a coletividade. Então, a própria OAB propôs ação, realizou várias audiências públicas, através de quem? Através dos seus integrantes. Então, nesse sentido, nós acabamos constatando exatamente a extensão disso. Aliás, para nós termos uma ideia, em Santa Maria nós temos aqui 30 conselhos onde os advogados
integram esses conselhos. São os conselhos municipais, né? Conselhos municipais, onde se dá um respaldo, um assessoramento técnico em relação às questões de ordem jurídica, né? Nós temos aqui uma comissão da mulher que exerce efetivamente em relação à proteção, principalmente a Lei da Maria da Penha, que foi amplamente divulgado, e a própria Maria da Penha esteve aqui em Santa Maria fazendo um evento pelo qual quase 1.000 pessoas presentes numa palestra, né? Então, tudo isso, evidentemente, denota o trabalho que é desenvolvido pela Ordem. Então, eu sempre digo, a OAB não é apenas defender as prerrogativas e conduzir processos éticos. É muito mais que isso. A OAB hoje, ela funciona num prédio ali na Serafim Valandro, mas ela está construindo um novo prédio, que deverá ser a nova sede, ali nas proximidades do fórum. Aquela sede está há um bom tempo em compasso de espera. Qual é a perspectiva que se tem, presidente, para que a sede da OAB seja realmente instalada naquele local? Houve algumas as questões que estavam sendo, eu diria assim, lapidadas, até primeiro pelos recursos financeiros, né? Agora nós já temos um respaldo financeiro para retomar a obra, né? E acredito, porque a obra ela na verdade, a gente sabe que não é apenas... Nós temos o esqueleto pronto lá, né? O acabamento e até mesmo o recheio é bem complicado. Normalmente é o mais caro. Bem mais caro, mas nós já temos um respaldo para retomar essas obras, né? Só que nós necessitaríamos de um novo contrato, e esse contrato é com a seccional, e não depende exclusivamente de nós, mas a seccional está nos dando todo o respaldo, né? Evidentemente, para que se possa retomar essas obras e resolver essa questão. Só que, como nós estamos agora num momento de transição, eu diria assim, né, nós teríamos que fazer um aditivo contratual e o presidente entende que deveria ser esse novo contrato assinado após, né, o novo mandatário, né, que seria a partir de janeiro. Então, mas eu diria assim que nós temos um respaldo já em caixa para retomar a obra. Correto. Então, isso para nós é significativo, né? Nós vamos ter condições de pelo menos terminar o primeiro e segundo andar ali e, evidentemente, transferir as atividades para ficar mais perto, né, dos foros estaduais, federais e da própria Justiça do Trabalho. Isso vai facilitar com certeza. Sem contar que a nossa sede na Serafim Valandro, né, para o próprio estacionamento há uma dificuldade, né? Embora sendo central, isso nós queremos disponibilizar um acesso bem mais razoável aos colegas e a facilidade, como dissemos, em relação à sua localização. A OAB, na verdade, não existe para isto, mas o fato é que, ao longo do tempo, ela vem se caracterizando por prestar alguns serviços aos advogados. Hoje, nós temos no Foro da Justiça Estadual, no Foro da Justiça Federal e no Foro da Justiça do Trabalho, vamos dizer assim, salas que são da OAB, com o pessoal da OAB, com equipamento da OAB, para prestar serviços aos advogados. Não é? Isto tem um custo elevado para a subseção? Na realidade, hoje ainda nós, em relação à Justiça Estadual, nós utilizamos muito o xerox, né? As cópias, né? Então, evidentemente, todo colega que necessita de uma cópia de um processo, ao invés, né, ele contrata a própria OAB, que paga uma taxa específica, a funcionária vai lá, tira as cópias e remete, né? Seja através do correio, até mesmo através, escaneia os documentos também, né? Ou fax, a maneira que ele achar necessário, dentro das suas necessidades e das suas condições. E presta, então, isso em relação à Justiça Estadual. Então, esse custo praticamente ele é superado, né? Porque ele é autossustentável. É autossustentável. Agora, claro que nós estamos com um diferencial, por exemplo, na Justiça Federal, onde os processos eletrônicos, né, praticamente encerraram qualquer tipo de atividade em relação ao xerox. Né, isso é uma tendência que vai, a Justiça do Trabalho essa é uma tendência. Aliás, um levantamento feito, eu não tenho os dados aqui específicos em relação ao próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o faturamento que proporciona as cópias
que são prestadas pelos funcionários, né? Realmente é um valor bem razoável, né? No pagamento das despesas, mas isso está acabando, né? Tá acabando. Nós estamos, através do processo eletrônico, além do próprio advogado não ter o contato físico com os autos, né, do processo, ele pode, evidentemente, tomar conhecimento do processo diretamente, né, no seu computador, né? Então, nós estamos partindo para uma nova fase, isso na Justiça Federal, mas a Justiça Estadual também já está implementando, né, no seu sistema. A previsão é 2014 está implementado. Exatamente, em 2014 nós já teremos também os processos eletrônicos e aí, é claro, que os serviços estarão bastante restritos, porque praticamente são esses, são as cópias, informações dadas dos processos, e isso, com o processo eletrônico, tende a cessar. Como é que é a estrutura local da subseção? Ela tem uma diretoria e tem um conselho. Quantas pessoas integram entre diretoria e conselho e qual é a atividade rotineira? Nós temos, dentro da estrutura da ordem, né, a diretoria é composta pelo presidente, vice-presidente, o primeiro, segundo secretário e o tesoureiro, né, somos 5. Em relação ao conselho da subseção, nós temos 12 conselheiros. Evidentemente que os conselheiros, esses que foram eleitos, né, e que serão renovados agora na próxima eleição, eles exercem a condução dos processos éticos, né, na instrução e julgamento, e depois é remetido para a seccional para a confirmação do seu parecer, né, da sua decisão, que nós chamamos de parecer. Então, esses são os trabalhos, né? Determinados processos éticos necessitam de uma instrução probatória, na oitiva de testemunhas, e isso demanda, evidentemente, até a realização de uma audiência na própria sede da OAB, né? Nesse sentido, essas são as tarefas do conselheiro. De resto, a diretoria executiva exerce as funções, né, evidentemente, de decomposição dos conselhos, né, de propiciar a defesa das prerrogativas dos advogados, propiciar maneiras razoáveis de cursos telepresenciais, né, eventos, congressos, e isso está tudo atinente à executiva. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o Tema é Direito, hoje conversando com o presidente da subseção da OAB em Santa Maria, José Fernando Lutz Coelho. Fique conosco que o intervalo não passa de 30 segundos. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o Tema é Direito. Este programa é reprisado à noite, às 0h30. E você também pode assisti-lo através da internet, acessando o site da Unifra, em especial o
TV Unifra. E ali você pode escolher o programa que quer assistir na íntegra. Presidente da subseção de Santa Maria da Ordem dos Advogados, José Fernando Lutz Coelho. Esta questão da ética na advocacia, ela tem sido uma questão bastante preocupante para a Ordem. Porque na medida em que a Ordem ela defende os interesses do advogado, ela também tem que defender que os advogados se portem perante a sociedade de uma forma honrada, digna e honesta. Eu pergunto, tem muitas representações éticas feitas por pessoas ou por advogados contra advogados em tramitação em Santa Maria? Temos. Eu acredito que, eu não tenho como mensurar o número exato agora, mas eu diria o seguinte, embora nós tenhamos dentro do nosso contexto hoje 2.300 advogados, nem todos exercem efetivamente as suas atividades profissionais, alguns estão, né, afastados, outros estão inscritos e não estão advogando, né? Mas eu diria que a partir, e isso eu digo até em relação à gestão do Dr. Lamacchia, houve, né, uma celeridade na condução dos processos éticos, né? Evitando que eles prescrevam, evitando que se possa dar uma resposta à sociedade. Tanto é que nunca se excluiu tanto advogado como nesse mandato, né? E o próprio Dr. Blatt se integra, né, como conselheiro estadual. Então, nós temos assim, dado uma grande agilidade, e essa foi uma das metas, e até no nosso discurso em relação a isso. Nós tivemos aqui, eu não digo, poderia, sobre o prisma, dizer que é uma felicidade e uma infelicidade, né? Porque excluir alguém que exerce uma atividade laboral, depois de ter conquistado, através da formatura, da sua formação intelectual, junto à coletividade, junto à sua família, ele ser excluído dos quadros da sua atividade profissional, é bastante penoso, né? Mas vejo que essa é a última, eu diria, das últimas alternativas em relação a determinados colegas. Nós tivemos aqui em Santa Maria colegas que foram, né, excluídos, né? E que nós agilizamos esse processo exatamente para propiciar, né, propiciar isso. Mas eu diria o seguinte, embora existam um contexto sem processos éticos, eu poderia me atrever a dizer que praticamente dentro desses 100 processos é o mesmo núcleo, são os mesmos, os mesmos colegas. Então nós não podemos caracterizar tendo uma quantidade de processos. Nós diríamos que o número de processados é pequeno, embora os processos sejam. Exatamente. Então nós temos até um percentual bem interessante, né? E quando nós estamos, através dos processos, alguns dizem, os conselheiros, mas são sempre os mesmos, né? Então, isso, por um lado, é negativo, mas, por outro lado, é extremamente positivo, porque a grande maioria exerce adequadamente as suas atividades, né? E isso nos dá uma grande segurança, porque quando há um problema relacionado a um advogado e que isso vai para os veículos de comunicação, né? Isso causa uma perplexidade perante a coletividade, mas causa também perante toda a classe, né, um desconforto, né? Então, evidentemente que nós podemos dar uma resposta positiva em relação a esse processo, isso é muito importante, porque exatamente a gente acaba separando, né? E além disso, e essa é uma questão que é importante nós dizermos isto aqui, e é importante para quem está nos assistindo guardar isto bem guardado. Só pode exercer a advocacia quem estiver inscrito na OAB. Aquele que é formado em direito e que não tem a sua inscrição na OAB não pode exercer a advocacia. E a OAB não tem o poder de fiscalizar esses que exercem irregularmente a advocacia. O remédio que sobra é denunciar ao Ministério Público ou à Delegacia de Polícia por exercício ilegal da profissão. Então, hoje em dia, ocorre muito disso. Pessoas que indevidamente se passam por advogados, e infelizmente está crescendo esse número, né? É impressionante, porque assim, com o advento, eu diria, do exame de ordem, né? A pessoa que se formar é bacharel em direito. E ainda tem que referir que, eventualmente, o advogado pode estar suspenso disciplinarmente pela ordem, né? E esse não pode advogar.
E os atos praticados por ele são nulos dentro do processo. Ele pode trazer um prejuízo sério para a parte. Exatamente. Então, nós sempre assim dizemos, né, que alguém que se forma em direito é bacharel e ele se transforma em advogado após a aprovação do exame de ordem. Então, eu acredito que, pelo grande número eu diria assim, em face das reprovações, né, no exame de ordem, tem oportunizado alguns que passam a exercer atividade também, em razão disso, como bacharéis, não sendo advogados, né? E isso tem, evidentemente, causado alguns transtornos, né? E nós, como tomamos conhecimento disso, aconteceu alguns casos aqui, a gente fez a comunicação da notícia crime, né, para que fosse instaurado processo, inquérito policial e depois, se for o caso, denunciado, né, por exercício irregular da profissão. Então, isso tem acontecido e é evidente que as pessoas devem, né, tomar conhecimento e até determinada prevenção. Se tiver alguma dúvida, a própria OAB tem a relação de todos os advogados que estão devidamente inscritos e também poderá dizer que em relação àqueles que estão suspensos, né, que não podem exercer essa atividade. Embora hoje nós temos constatado, até para que não haja um prejuízo da parte, alguns julgados têm sido até bastante, eu diria, relativizados para não causar o fato do advogado exercer como suspenso, né? Porque isso poderia, não só para a parte que está representada por esse advogado, mas para outra parte que tenha obtido sucesso, né? Ou até um insucesso poder rever a ação. Agora, um dado interessante é que com a informatização dos processos e a transformação de processos eletrônicos, o chip na carteira profissional do advogado, ele vai impedir que quem não tem a inscrição na ordem possa eventualmente tirar um processo em cargo ou mesmo acessar o processo eletrônico, né? Então, à medida em que vai evoluindo a informatização da justiça, também vai apertando esse sistema da facilitação para alguns exercerem indevidamente a profissão. Esse vai ser um instrumento extremamente eficaz em relação a isso. Embora nós, falando em processo eletrônico, nós temos, parece, uma aversão ainda, né? Aliás, isso aconteceu, né, quando nós deixamos de utilizar a máquina de escrever, a máquina elétrica para o computador. Eu passei por essa fase. Eu também. Né? E nós temos hoje, embora poucos advogados, que ainda usam só a máquina de escrever. Né? Então, isso vai proporcionar uma agilidade e também uma segurança, com certeza. Eu sou um pouco mais antigo que tu, mas eu alcancei quando as notas começaram a ser publicadas no jornal A Razão. Porque anteriormente tu tinha que ir no cartório e se intimar no cartório ou ser intimado pelo oficial de justiça. Né? Quando as notas passaram a ser publicadas no jornal A Razão, antes de serem publicadas no Diário Oficial, era um pandemônio, porque o advogado tinha que se adaptar aos prazos. Antes ele administrava os prazos, né? Década de 80, 86, 87, por aí, me formei em 85, ainda peguei. Exatamente. Saía, aliás, muitas pessoas ficam olhando, mas olha, errei no processo, que causava né, uma publicidade, embora os processos sejam, né, públicos, com raras exceções. Que são mas era seguramente a página mais lida do jornal. E agora, por exemplo, a Justiça Federal, né, até as notas perdem sentido, porque diante do processo eletrônico, as notificações são automáticas, vêm por e-mail, as coisas estão andando numa velocidade tal, e que nós, advogados, nesse ritmo, né, vamos ficando cada vez mais atrelados aos prazos e a essas dificuldades todas. Mas um aspecto positivo é que quando se quer agilizar uma intimação, eu posso já me dar por intimado. Sem dúvida, sem dúvida. E já tomar a medida processual adequada no sentido de celeridade processual, né? Então isso vai ser também um ponto positivo. É como nós estamos conversando, né? Todas as mudanças, elas nos tiram da zona de conforto e nos criam uma certa resistência até que a gente tem que se entregar e não adianta. Eu ainda acredito que nós vamos realizar audiências no nosso gabinete, né? No nosso escritório. Nós não vamos mais ter necessidade de ir ao foro. Aliás, eu não sei se essa informação está confirmada, mas me parece que já para fazer sustentação oral no Tribunal de Justiça... Trabalho? Não, no Tribunal de Justiça. Ou é no Trabalho? No Trabalho. Na Justiça do Trabalho já está em fase de experimentação, diria assim, a possibilidade de fazer a sustentação oral... Via
Internet. Internet. Como são feitas as audiências de precatória na Justiça Federal. Exatamente. Não há necessidade de ir lá acompanhar uma oitiva, uma testemunha em outra comarca, poderá diretamente. Então, isso realmente é um avanço, né? Imagina se nós pudéssemos fazer as tentações orais que a gente faz na Justiça, preferencialmente na Justiça onde eu atuo, na Justiça Estadual, no cível. Frequentemente nós temos que nos deslocar a Porto Alegre, agendar a sustentação oral, e a gente praticamente perde 2 dias para isso. Exatamente. Porque não é só fazer a sustentação oral, e nem falo em preparar a sustentação oral. Eu digo o fato de ter que aguardar a ordem, tem que se deslocar até lá. Isso aí consome São um 2 tempo. dias. Eu, por exemplo, semana que vem, eu estou em Porto Alegre, ou na semana que está sendo divulgado esse programa, eu vou estar em Porto Alegre quarta e quinta-feira, porque tenho 2 julgamentos no tribunal. Então, tu perdes um dia inteiro, né, para fazer um julgamento que não demora meia hora. Exatamente. Né? Isso, para o advogado, é realmente Isso que hoje nós ainda temos estradas, né? Exatamente. E aí que se vê que Santa Maria é longe de Porto Alegre. Poderíamos ter uma via aérea aí, né? Que nos Uma via facilitaria aérea, bastante, né? Exatamente. Isso ia... Mas retomando o assunto da ordem, então nós temos eleição dia 19 de novembro. Exatamente. Até agora as chapas não estão postas. A nível estadual existe, teoricamente, 2 chapas que já tem pessoas sendo articuladas, mas não tem nada montado. E aqui em Santa Maria já tem alguma coisa montada? Eu acredito que, eu diria que a chapa de situação, né, nós já temos, está havendo uma composição, né, porque eu acredito que a solução e o encaminhamento não se dá através de uma ou de outra pessoa, do presidente, do vice, ou secretário, né, exemplificamente. Então, eu acredito que tem que ser um grupo dos próprios conselheiros que está se articulando, né, pessoas ligadas à formação desse... Antes de nós terminarmos o programa, em 2 minutos, o que é o recadastramento que está sendo exigido para que o advogado possa votar? Bom, isso é feito para atualizar, né, os seus dados, oportunizando até mesmo quando há um atraso no pagamento de uma mensalidade, às vezes ele não tem a percepção. Ele terá que fazer obrigatoriamente. Ele poderá fazer, porque senão ele não vai conseguir votar e ainda vai ser multado, né? Então isso vai facilitar Então isso fica bastante. um alerta aos nossos colegas que E estão até nos ouvindo. mesmo porque hoje há uma série de informações que são feitas através de mala direta, de e-mail, e muitos colegas, eu acredito que talvez um percentual bastante elevado, de quase 40%, não recebe porque seu cadastro não está atualizado. Pois bem, nós estamos encerrando o tema direito de hoje. Agradeço ao Dr. José Fernando Lutz Coelho pela sua presença, o presidente da subsecção da OAB de Santa Maria. Este programa vai ser reprisado às 0h30 e vai estar disponível no site da TV Unifra. Até o próximo programa e muito obrigado pela audiência.